E enquanto a porta se abre, o fortão rapidamente sente uma forte corrente fria. E por não enxergar direito, ele rapidamente liga a lanterna do celular. Porém ele rapidamente se assusta, pois ali havia um homem congelado. E rapidamente o nota que, em volta dele tem mais caixas, e ainda em pensamento, ele se perguntava se dentro das caixas também tinham pessoas dentro. E enquanto ele dava as costas para aquele zumbi, ele imediatamente abre uma segunda caixa. E enquanto olhava para a criatura, ele rapidamente se pergunta o porquê do presidente Van quer algo assim. E ainda encarado ele, o fortão rapidamente nota sinas de mordidas e chega a pensar se isso foi causado por algum animal. Porém na parte de fora, seus aliados, começa a pedir que ele se apresse. Porém ele subitamente abre a porta e diz, para eles ficarem quietos, ou tudo pode dar errado. E após fechar, ele rapidamente se vira. Porém, um zumbi aparece, e enquanto o olhava ele permanecia paralisado. E enquanto o zumbi o olhava, o fortão rapidamente diz que aquilo ali só pode ser algum tipo de tecnologia criogenia avançada. Porém, o zumbi rapidamente avança. Mas o fortão consegue desviar. E imediatamente, ergue seu celular, e rapidamente atinge o zumbi, que o faz soltar um pouco de ketchup, e cair no chão. E enquanto o olhava ele dizia: "Gostou disso, seu merda? Meu nome é Choi Sung-ho. O número 2 do grupo Mambai, Choi Sung, porém antes dele terminar, ele rapidamente percebe que foi mordido. E enquanto o rapaz janta a perna do fortão, ele imediatamente tenta tirá-lo. Porém, ele imediatamente percebe que o primeiro zumbi está se aproximando. Já na parte de fora o MC tenta dar um trago. Porém ele rapidamente, chamado por um de seus homens, o perguntanço: "Senhor, parece que ele tá demorando demais, eu deveria dar uma olhada?" Porém o de cicatriz rapidamente diz: "Precisamos mesmo criar confusão por causa disso? Só deixa ele fazer o que quiser." E após ele dizer isso, rapidamente possível ouvir gritos do fortão. Fazendo assim ele olhar para a carga. Já os outros caras tentam chamar o fortão, porém sem resposta. Então, um deles toma a frente e imediatamente abre a carga. E surpresos, rapidamente possível ver o fortão sendo jantado. Mas o cara então toma a frente e imediatamente dá uma macetada em um dos zumbis. Após isso, ele rapidamente puxa uma tramontina. E enquanto ele impedia o zumbi de o morder, ele rapidamente dá uma sequência no peito dele. E olhando para trás ele rapidamente diz: "O que estão fazendo? Andem logo e tirem ele daqui." Porém todos ali só ficam parados e com medo, pois inesperadamente, um zumbi aparece nas costas desse rapaz. E imediatamente o morde, e enquanto gritava, o cara conta que impossível ele ainda estar de pé, pois ele havia o acertado em pontos vitais. Mas, infelizmente o careca é imediatamente transformado. E, enquanto o zumbi ainda o comia, os outros ainda permaneciam imóveis. Então imediatamente, os zumbis avançam. Já o grupo Mambai decide pegar as ferramentas de trabalho. Já o de cicatriz em pensamento diz: "Choi Sung-ho. Ele até pode ser azarado, mas ele não é o tipo de pessoa que perderia tão facilmente assim. Mas afinal quem são esses caras? Quem quer que sejam, se eles estiverem mexendo com a organização Mambai, eles irão pagar caro." E enquanto o zumbi fazia um lanchinho, os outros membros da Mambai se perguntam o que de fato são essas coisas. Porém rapidamente o de cicatriz toma a frente. E enquanto olha para a criatura, ele imediatamente dá uma macetada nele. Porém ele rapidamente percebe que a criatura não se importou ser acertado. E irritado, o de cicatriz rapidamente remove a cabeça da criatura. E enquanto ele se preparava para o próximo, alguém o chama, dizendo que tem outros vindo na direção dele. E ao olhar ele vê dois deles se aproximando. E com a maior tranquilidade, ele lança o zumbi para longe.
E enquanto olhava para um deles, ele rapidamente se recorda que o careca deu várias tramontinadas nele, e mesmo assim ele permanece de pé. E então ele rapidamente joga a criatura no chão. E enquanto olhava para frente, ele afirma que tudo isso está sendo extremamente irritante. Porém logo só ao lado dele o zumbi, que ele havia batido imediatamente se levanta. Então ele começa a dar risada e dizer: esses malditos são bem interessantes. Então é inútil lutar usando uma tramontina? Mas então como eu devo acabar com eles? Porém ele rapidamente se lembra que havia parado um deles removendo a cabeça. Então ele imediatamente dá uma tramontinada ao pescoço. Porém a criatura ainda se mantém de pé. E por um momento, o de cicatriz fica surpreso. Pois, quase ele era mordido. E enquanto ele põe a mão no chão ele rapidamente desfere uma rasteira no zumbi. E enquanto ele vai ao chão, o de cicatriz imediatamente reconhece que eles são bem resistentes. E rapidamente ele desfere um golpe na cabeça. Porém nem mesmo assim ele desiste. Então ele rapidamente diz: essas coisas não caem, que irritante. E após muito tentar ele finalmente conseguiu pará-lo. E enquanto ele olhava para cima ele imediatamente diz: agora eu entendi. Então, vocês vão de arrasta para cima quando tem um buraco no cérebro? E enquanto pegava a sua tramontina, ele rapidamente surpreendido pela criatura. Então ele imediatamente dá um golpe na criatura. E em seguida desequilibra a criatura. E após ela cair, o de cicatriz imediatamente pega uma barra de ferro. E enquanto se aproximava, ele imediatamente diz: vocês são bem leais, hein? Seus amigos foram de arrasta para cima, mas você nem parece assustado. Bom, eu respeito vocês por isso. Mas... E imediatamente o de cicatriz desfere um golpe em sua perna. E apesar de ter deslocado um pouquinho sua perna, ele rapidamente começa a rosnar. Porém, o de cicatriz rapidamente manda uma lâmpada nele. E enquanto pisa em cima, o de cicatriz rapidamente diz: vocês deviam aprender a tomar decisões melhores. E enquanto a criatura ainda rosnava no chão, ele em pensamento diz: esse otário ainda tá tentando se mexer. Eu quebrei o pescocinho dele, mas ele ainda tá vivo? Eu respeito a sua persistência, mas isso acaba agora. Porém, ele ouve uma voz, dizendo para ele parar. E enquanto olhava para o carro, ele rapidamente vê a ele, o chefe, que rapidamente diz: ei, eu entendo que você tá cheio de energia, mas não pode simplesmente destruir tudo. Precisamos preservar pelo menos um para poder receber a nossa recompensa. E após ouvir isso, ele rapidamente olha pro lado. E enquanto olhava para tudo o que aconteceu ele rapidamente diz: pensei que eu estava em um filme de terror. Porém o velho se irrita e rapidamente diz: para de fazer tanto alarde, você só foi mordido no braço. Ei, Kang Mingu, não vai me responder? Porém enquanto apertava a barra de ferro, ele rapidamente diz: faça o que quiser, vou cuidar dos meus subordinados. E enquanto o de cicatriz se virava, o velho rapidamente se irrita. Porém, o velho rapidamente diz: esse infeliz, atrevido. Mas eu acho que esse é o ponto forte dele. E ainda falando o velho manda os homens pegarem uma das criaturas, para poder pegar a grana. E apesar dessa criatura ainda estar viva, eles ainda assim a levam, em um caixote. E o membro da Mambai, enquanto olhava ele rapidamente se irrita, e ainda conta que, se não fosse pelas ordens do chefe, ele teria jogado a criatura no rio. E após, botar a criatura no porta-malas. O velho imediatamente pergunta o que aconteceu com o fortão. E rapidamente um dos membros do Mambai, conta que ele, ficou inconsciente e perdeu muito ketchup. E ao ouvir isso, o velho rapidamente diz: ele foi idiota tentando agir por conta própria, levem ele para um hospital. E em seguida, um outro subordinado diz que já colocou a criatura no porta-malas. E ouvindo isso, o velho manda eles partirem e mandar algumas pessoas ficarem e limparem essa área. E após partirem,
Um dos subordinados diz ao de cicatriz. O chefe um verdadeiro otário. O de cicatriz rapidamente pergunta o porquê. E em seguida, o rapaz diz. Tantos membros da nossa família estão feridos, e muitos foram de arrasta para cima, mas tudo o que ele pensa é em conseguir sua recompensa. E enquanto olhava para ele, Kang rapidamente diz. Para de falar besteira e começa a limpar a área. Coloca os corpos dos nossos membros no carro e coloca o resto no caminhão e mete um pouco de fogo. E enquanto olhava para baixo ele imediatamente diz. Sim, senhor. Mas Kang enquanto punha sua mão sobre o ombro dele ele rapidamente diz. E quando terminar aqui vamos tomar uma bebida com todo mundo. Em homenagem aos nossos familiares que faleceram. E com lágrimas nos olhos, ele imediatamente pretendia dizer algo, porém. Um outro homem aparece, e chama a atenção do cicatriz, dizendo que um dos homens dele ainda permanece vivo. E enquanto olhava para ele, o rapaz rapidamente o reconhece. E em pensamento o de cicatriz rapidamente diz. Os movimentos dele estão meio estranhos. Não pode ser. Já o rapaz imediatamente abraça o amigo. E enquanto ele o puxava ele ao mesmo tempo dizia que levaria o amigo para um hospital. Porém, Kang rapidamente grita dizendo para ele sair de perto desse cara. Mas já era tarde. E enquanto olhava o amigo, o mordendo ele imediatamente grita de dor. E sem entender nada, os homens permanecem parados pois não entendem o porquê dele está mordendo um de seus companheiros. Mais rapidamente, o de cicatriz toma a dianteira, e desfere um golpe nesse cara. Porém apesar do golpe, ele ainda permanece de pé. E enquanto o olhava, Kang em pensamento diz. Esse cara. Ele virou um deles. O que tá acontecendo? É algum tipo de doença contagiosa. Porém alguém chama a atenção dele dizendo que outros membros da Mambai estão se levantando. E enquanto eles ficavam surpresos com essa cena, eles começam a se perguntar o que realmente está acontecendo com todos eles. E enquanto Kang observava aquilo, as criaturas rapidamente começam a rosnar e avançar. E enquanto ainda permaneciam parados, se perguntando o que devem fazer, o de cicatriz rapidamente diz. Todo mundo entra no carro, temos que sair daqui. Corram. E enquanto ele se virava, um dos rapazes o chama para entrar no carro. E após entrar, ele se surpreende com um de seus homens na parte de fora, dizendo. A ajuda. Por favor me leva com você. E enquanto olhava aquela cena, o de cicatriz rapidamente diz. Acelera. E enquanto eles se preparavam para meter o pé, o motorista rapidamente percebe alguém na frente deles. Mas o de cicatriz manda ele apenas passar por cima. E após a criatura fazer uma pirueta no ar, então o motorista rapidamente pensa que estão a salvo. Porém o zumbi imediatamente bate no vidro. E ainda acordado, ele imediatamente quebra o vidro do carro. Mas, Kang manada ele acelerar. E imediatamente o motorista acelera ao máximo. E enquanto a criatura bloqueia a visão do motorista, Kang rapidamente grita, Ei, você não tá vendo o prédio na nossa frente? Vira o volante. Vira. Porém já era tarde, então a única coisa que ele faz é colocar o cinto de segurança. E após bater, um pouco de fogo e fumaça começam a subir. E enquanto Kang ainda está desorientado, o seu colega ainda permanece adormecido. E logo no capô do carro a criatura ainda permanece inconsciente. Já Kang percebe que seu ombro foi deslocado. E após sair, ele rapidamente olha em volta, e imediatamente diz. Certo, vou enfrentar vocês de novo. Porém ele rapidamente lembra que esqueceu algo, a sua tramontina. E enquanto ele se perguntava aonde foi que ele havia deixado, ele imediatamente se lembra que ela havia ficado presa na outra criatura. E enquanto ele olhava para frente ele ainda dizia. Não acredito que esqueci minha tramontina. Parece que vai ser uma noite bem longa. Já em outro local, chamado Estação de Purificação de Gansou,
rapidamente possível ver uma sirene tocando. E imediatamente uma moça se levanta da cama e enquanto olhava no relógio ela dizia: "O que está acontecendo? Por que tem um alarme a essa hora da noite? Será que tem algum problema com o sistema de purificação? Isso seria um saco." E rapidamente, e possível ver, que ela é na verdade uma pesquisadora da estação de purificação de Gangsou, chama de Lin Soojun. E enquanto desce as escadas, ela rapidamente vê um guarda parado, então ela pergunta: "Guarda, eu desci porque ouvi o alarme, tem algo a ver com o sistema de purificação?" Porém o guarda imediatamente diz: "Ah, senhorita Soojun, não e isso. Teve um problema perto do muro de proteção. Você tá vendo a fumaça ali? Parece alguém bateu o carro no muro." E enquanto olhava, ela ao mesmo tempo perguntava se era um acidente grande. Porém o guarda rapidamente diz que eles ainda estão investigando. Já os guardas da frente rapidamente veem um homem em cima do muro. E rapidamente o diziam, para ele descer do muro ou eles vão chamar a polícia. E ainda falando, um dos guardas diz que esse cara que está em cima do muro, na verdade deve ter bebido muito. Porém, imediatamente o rapaz desce do muro. E ao mesmo tempo o guarda dizia que ali não era local para qualquer um entrar. E enquanto ele se mantinha no chão, a moça rapidamente se despede dos guardas, porém os percebem algo. Os dois guardas foram nocauteados pelo Kang. E enquanto ele pega o bastão dos guardas, o guarda que ainda estava de pé, diz em pensamento: "Ele nocauteou os guardas? Ele não tá bêbado." E enquanto o encarava, o guarda imediatamente manda ele ficar parado. E enquanto o Kang se aproximava, o guarda imediatamente o ameaça. Porém Kang rapidamente nocauteia o guarda. E a moça, ao ver isso, fica imediatamente surpresa. Já Kang demonstra satisfação por ter acabado com os guardas. A moça porém rapidamente corre. E ao chegar à porta, ela imediatamente tenta abri-la. Porém ao tentar fechar, Kang rapidamente a impede. Mas por seu ombro estar deslocado, ele não consegue exercer mais força para abrir a porta. Já a moça enquanto fazia força contra a porta, ela rapidamente diz: "Por favor, para você tá fazendo algo do qual vai se arrepender. Você sabe o que tá fazendo agora?" Já Kang rapidamente diz: "Escuta aqui. Vamos acabar indo de arrasta pra cima desse jeito. Se aqueles infelizes nos alcançarem, vai ser bem pior que ir de arrasta pra cima. Se você abrir essa porta agora, eu não vou te machucar. E até vou te proteger daqueles infelizes que estão vindo." E em pensamento, ela começa a pensar se ele está maluco e de quem é que ele está falando, e então ela diz a ele: "Não tenho certeza. Você tá invadindo nossa propriedade e nocauteou 3 guardas, como posso confiar em você?" Já Kang rapidamente diz: "Tudo bem. Na verdade não importa se você confia em mim ou não. Por quê? Você não vai ter escolha a não ser abrir essa porta de qualquer jeito." E enquanto os zumbis tentavam acertam entrar na parte de dentro, era possível ver a moça perguntando ao Kang: "Que tipo de monstros são esses?" Porém Kang rapidamente responde que não tem a menor ideia, e a única coisa que ele sabe é que todos eles são terrivelmente feios. Porém a moça se irrita, por ele fazer esse tipo de piada numa situação dessas. Já Kang, enquanto tentava dar um jeito no braço, ele rapidamente diz: "Eu encontrei essas coisas pela primeira vez hoje. Me ajuda aqui vai." A moça então, diz que ele deve saber de mais coisa. O Kang então, afirma que sabe sim, que eles nunca desistem. E em pensamento Kang dizia: "Mesmo que eu me esconda aqui, eu sei que essas coisas não vão embora não importa quanto tempo passe." E enquanto ele olhava as tramontinas, ele rapidamente pega uma. Já a moça, enquanto observava isso, ela imediatamente ficava nervosa. E sem querer, ela acaba encarando o Kang, que por ela o olhar demais, ele fica desconfiado. E enquanto ela saia de fininho, o prota rapidamente pergunta para onde ela vai.
Já a moça, imediatamente responde: eu vou pro escritório dos vigias. Acho que deveríamos chamar a polícia, mas não estou com meu celular. Porém Kang rapidamente diz: acho que não é uma boa ideia. Já a moça imediatamente responde: e por quê? É porque você é criminoso. E enquanto a encarava ele rapidamente fala: quando humanos normais são mordidos por esses monstros, eles se transformam em um deles. Se você chamar a polícia e eles chegarem aqui só para serem mordidos, o número deles vai aumentar. Você seria capaz de lidar com isso? Mas a moça responde: então, vamos apenas explicar tudo isso para a polícia antes deles chegaram. E enquanto dava risada, Kang diz: se dissermos para a polícia que esses monstros saíram de um freezer e que você vai se transformar em um monstro se for mordido, você realmente acha que a polícia vai acreditar na gente? E irritada ela fala: então, o que diabos a gente vai fazer agora? Só o que você fez até agora foi agir como um lobo solitário deprimido. E rapidamente, eles ouvem um barulho alto. E enquanto a moça se perguntava se esse barulho veio da porta. Porém Kang diz que não, pois a porta era feita de vidro reforçado, e se eles tivessem passado por ela, eles acabariam ouvindo primeiro o som das dobradiças de metal quebrando antes do vidro se estilhaçar. Aqui tem algum lugar no primeiro andar onde não seja de vidro reforçado? A moça então conta que as janelas do fundo são feitas de vidro comum. E enquanto segurava o bastão ele diz a ela: então provavelmente o som veio lá. Pega isso, provavelmente vai ser melhor do que uma faca para alguém como você. Já a moça fica assustada. Então Kang rapidamente diz: não se preocupe, não estou te mandando lutar. Tô te dando isso só por precaução. Se encontrar uma dessas coisas, pelo menos compre algum tempo para conseguir fugir. Olhe atentamente. De um passo para frente com a perna esquerda, dobre o joelho. E então balance. Entendeu? E irritada a moça diz: acha mesmo que sou igual a você? E enquanto entregava o bastão, ele imediatamente diz: bem, isso só depende de você. E enquanto ela ficava, assustada em ter que usar o bastão, Kang rapidamente manda ela ficar ali mesmo. E com medo de ficar sozinha, ela imediatamente pede que ele a deixe ir junto com ele. Kang enquanto olhava para ela, ele rapidamente diz: como quiser, só não fica muito perto de mim. E enquanto fazia uma, de bunda ela rapidamente diz: eu nunca faria isso mesmo se você me pedisse. Então eles imediatamente vão em frente. Mas a moça percebe que Kang está machucado e então ela diz para eles irem de elevador, porém Kang rapidamente responde que não. E enquanto eles andavam eles, rapidamente ouvem um som alto. E enquanto olhava para ela Kang dizia: daqui em diante, não faça nenhum barulho, a menos que seja absolutamente necessário. E enquanto ela tremia de medo, eles rapidamente sobem as escadas. Já Kang em pensamento diz: está muito silencioso. O sensor tá piscando? Deve ter alguma coisa ali. E enquanto ele se aproximava devagarinho, ele rapidamente tem a ideia de olhar pelo reflexo da Tramontina. Porém ele é surpreendido por um zumbi. Mas Kang rapidamente se afasta. E enquanto olhava para a Tramontina, ele rapidamente começa a trabalhar de maneira certa. Já a moça fica pasma com todo aquele banho de ketchup. E após ele terminar o serviço, a moça o pergunta se ele já foi de arrasta para cima. Porém Kang fala: e melhor você voltar para a cozinha. Você vai me atrapalhar se ficar aqui. Mas logo em seguida, eles ouvem mais um barulho. E enquanto apertava sua Tramontina, Kang rapidamente vê um segundo zumbi aparecer. E enquanto fazia uma cara séria ele imediatamente diz: me deixa aproveitar o meu alívio, seus otários. E enquanto a moça fica se assustada com esse zumbi que apareceu, Kang rapidamente reconhece que não pode lutar com ele normalmente, pois ele está no meio das escadas e seu braço está enfaixado. Então ele decide ir para uma área aberta.
E enquanto ele se desviava, ele rapidamente contra-ataca, porém esse golpe foi apenas superficial. E enquanto o zumbi rosna para ele, um outro zumbi aparece. Mas Kang rapidamente ataca as pernas do primeiro. E imediatamente ele pega o zumbi careca. Porém rapidamente o segundo zumbi avança. Porém o prota rapidamente o joga para longe. E enquanto ele ainda segurava o zumbi, ele rapidamente põe mais força. E ao mesmo tempo que sorria, ele rapidamente passa a tramontina no zumbi. E enquanto ele olhava para o lado, ele imediatamente via o segundo zumbi avança na mulher. Porém enquanto ele vinha, a moça rapidamente se recorda da instrução que Kang havia lhe dado. E imediatamente aplica o golpe, fazendo assim o zumbi perder o equilíbrio. E surpresa por seu golpe ter acertado ele, ela grita de medo, e imediatamente desmaia, porém o zumbi não perde tempo. E imediatamente avança para jantá-la. Mas Kang rapidamente passa a tramontina no zumbi e enquanto olhava para ele, Kang rapidamente vira o rosto para ver se a garota estava bem. E imediatamente diz: "Bem, eu mantive minha promessa de te proteger." E após levá-la, Kang já no elevador diz: "Ainda não acabou, nem me dão tempo para respirar." E enquanto põe a mão sobre alguns botões, ele em pensamento diz: "Bem, acho que se não for intenso, não é divertido." E após arrancar alguns fios, Kang novamente fala: "Se transformamos esse lugar em um freezer, até mesmo esses monstros devem ter dificuldade. Eu sei que você não pode me ouvir agora, mas vai ficar frio aqui. Isso é tudo que posso fazer." Porém, inesperadamente, a porta de vidro finalmente se rompeu. E ouvindo isso, Kang imediatamente percebe que não descansara tão cedo. Mas antes de sair, ele diz para a moça: "Tente sobreviver até de manhã, então as pessoas que trabalham aqui vão começar a aparecer." E ao chegar no local, ele rapidamente percebe que seu companheiro foi transformado também. E ainda olhando para eles, ele em pensamento diz: "Aguentem mais um pouco, vou livrar vocês desse sofrimento." Então ele rapidamente põe a tramontina na boca, e rapidamente empurrar um carrinho auxiliar em cima dos zumbis. E enquanto eles tentavam se soltar, ele imediatamente passa a tramontina. Logo em seguida, ele retira a mão do segundo zumbi. E balançando a tramontina, Kang com um sorriso no rosto, ele rapidamente diz: "Já chega, vocês já fizeram o máximo possível, podem descansar agora." Porém logo atrás dele, um zumbi aparece. Mas infelizmente, Kang mais rápido. E após fazer uma limpa com seus antigos membros, ele rapidamente dá um trago. E enquanto olhava para um deles, ele imediatamente põe um cigarro na boca de seu antigo colega, e rapidamente diz: "Adeus, pessoal." E após sair, ele imediatamente se lembra do que o velho tinha lhe dito. E arrependido ele, diz que não esperava que o que estava na carga fosse tão perigoso assim. Então, ele rapidamente se lembra que o fortão também pode ter sido contaminado. E por seu celular estar quebrado, ele está atualmente impossibilitado de saber o que aconteceu com todos. Porém, ele rapidamente percebe que, logo ali, há um policial. E apesar dele não querer interagir com os policiais, Kang acaba reconhecendo que precisa da ajuda deles. E após larga a tramontina, ele ergue a mão e acena para eles. Mas, Kang nota algo de errado. Todos eles se transformaram em zumbis. Já em outro lugar, era possível ver duas pessoas conversando sobre comida. Porém, eles rapidamente ouvem alguém os chamarem. E após se virar, nos imediatamente vemos eles novamente. E com uma carta na mão, o cabeludo avisa aos dois que o seu outro amigo Jinvoo mandou uma carta. E ouvindo isso, eles rapidamente correm para ler a carta. E após discutirem sobre o tipo de mulher do Jinvoo, o de óculos destaca que Jinvoo se tornou um ótimo artilheiro. E ao ouvir isso, seus outros colegas rapidamente se alegram. Porém, um deles nota um cara que está imóvel no local.
E enquanto se aproximava, ele rapidamente diz: Ei novato, o que você tá olhando ai? Porém o rapaz toma um susto. E enquanto estava com o celular do novato, o de verde rapidamente diz: Idiota, por que está tão assustado? Entendi, você tá assistindo uns vídeos picantes? Mas o rapaz afirma que não está assistindo esse tipo de conteúdo. E ao ouvir isso, o cabeludo diz que também quer ver. Já o de óculos diz que eles não devem assistir isso no local de trabalho. O de verde porém revela que só tinha pego o celular por pura curiosidade. Fala tropa, tudo bem com vocês? Galera, senta o dedo no like, e comenta aí o que vocês acham dessa nova obra aqui no canal, valeu? Tenham uma ótima semana, falou!